Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos aí numa série de vídeos sobre exemplos práticos com o uso do Object Range para a solução de problemas práticos do dia a dia. São códigos que facilmente você poderá adaptar para o seu uso pessoal, porque certamente são situações que vão se apresentar no seu dia a dia. Nessa lição é um daqueles exemplos que eu recebo e-mails quase que diariamente com dúvidas sobre como fazer isso. É um código VBA que faz a comparação entre os valores de duas colunas, linha a linha. Se o valor da segunda coluna for maior ou igual ao valor da primeira, a célula da segunda coluna será colocada em destaque, através da alteração da sua cor de fundo. Aqui a lógica, o importante é como percorrer, o importante de vocês entenderem é como percorrer as duas colunas e comparar linha a linha o valor que está nas duas colunas. E aí é simplesmente questão de fazer um teste, se o valor é igual, é maior, é menor, é diferente, etc. E com base no teste executar os comandos. Pode ser preencher o valor de uma terceira coluna, pode ser excluir a linha, pode ser formatar a linha, enfim. Qualquer um dos comandos que a gente já aprendeu até agora. E para isso a gente vai aprender uma propriedade nova, que eu vou estudar ela agora, porque eu não tinha estudado ela antes, em detalhes, que é a propriedade offset. Vamos lá para a nossa lição então. Então, nesse nosso exemplo, eu vou mostrar um código que faz a comparação entre os valores de duas colunas, linha a linha. Se o valor da segunda for maior ou igual ao valor da primeira, a célula da segunda será colocada em destaque através da alteração da cor de fundo. A título de exemplo, vamos usar essa planilha aqui. Vocês podem pausar o vídeo e digitar esses dados. Como eram poucos dados, eu nem coloquei para download a planilha, tá? Então, deem uma pausa aí no vídeo e digitem esses dados em uma planilha de vocês aí. Depois de digitar os dados, aí vamos ao exemplo. Para a solução do problema proposto, será fundamental o uso da propriedade offset, do Object Range. Por isso, antes de apresentar a solução, vamos entender como funciona a propriedade offset. Vamos estudá-la então. Essa propriedade do Object Range, propriedade offset, representa um intervalo com um deslocamento, ou seja, o offset com um deslocamento, um número de linhas e colunas especificados na chamada da propriedade em relação ao intervalo original. Vamos entender a sintaxe dela, depois ver alguns exemplos, vocês vão ver que é facílimo de entendê-la. Expressão é uma expressão que retorna um Object Range, a propriedade offset e dois parâmetros, raw offset, coluna offset. Raw offset é opcional, o número de linhas, positivo, negativo ou zero, com base no qual o intervalo deve ser deslocado. Os valores positivos são deslocados para baixo, ou seja, se o valor for 1, o intervalo começa uma linha abaixo do intervalo original, e os negativos para cima, tá? E o valor padrão é 0, ou seja, sem deslocamento. Coluna offset é a mesma coisa, é o número de colunas, pode ser positivo, negativo ou 0, com base no qual o intervalo deve ser deslocado. Positivos deslocam para a direita, tá? E negativos para a esquerda. O valor 0 é padrão. Alguns exemplos da propriedade offset. Esse exemplo aqui, ó.
planilha 1, ativa a planilha 1, né? Active Cell Offset, e aí ele passa 3 para o Raw Offset e 3 para o coluna Offset, ponto ativo. O que ele faz? Ele desloca o cursor em relação à célula ativa, onde estava o cursor, 3 linhas para baixo e 3 linhas para a direita. Tá? Esse exemplo ativa a célula 3 colunas à direita e 3 linhas abaixo da célula ativa na planilha plano 1. Tá? O exemplo a seguir assume que a planilha plano 1 contém uma tabela que possui uma linha de cabeçalho. O exemplo seleciona a tabela sem selecionar a linha de cabeçalho. A célula ativa, quando eu estou trocando célula por célula, a célula, pronto. A célula, ó, de novo trocando. A célula ativa deve estar em algum local na tabela, ou seja, o cursor deve estar dentro da tabela antes do exemplo ser executado. Por que tem que estar dentro? Porque senão o Current Region não consegue detectar. Current Region é equivalente ao Ctrl Shift asterisco. Ou seja, se a célula estiver em qualquer local da tabela, ao chamar Current Region, retorna a faixa de todos os dados da tabela atual. Então, a variável TBL vai conter o endereço da tabela atual, inclusive a linha com o título das colunas. E aí eu dou um offset aqui, ó, de 1 para descer uma linha e 0 colunas. Mantém a mesma coluna. Você simplesmente desço uma linha e chama o método resize. Aí o que é que ele faz? O número de linhas original menos 1 e o número de colunas original ele seleciona, ou seja, ele seleciona o número original de linhas menos 1 para ignorar a primeira linha e o número de colunas original. Muito bem. Agora que já vimos a propriedade offset, vamos trabalhar na solução proposta. Solução para o exemplo proposto. Está aqui o código que faz isso. Compare colunas. Vamos executar esse código lá na nossa planilha e vamos comentar ele passo a passo, depois executar ele passo a passo. Então estamos aqui na planilha que eu propus para vocês. Deixa eu só aumentar os tamanhos um pouco. Dar um zoom nela. Alt F11 para ir lá para o editor de código VBA. Estou aqui no módulo que já tinha código anterior. Vou apagar esse código aqui. Vou inserir o meu código aqui dentro de um módulo sempre, né? Dentro de um módulo, dentro da planilha que eu estou trabalhando. Então eu começo declarando uma variável como sendo do tipo range. E aí faz um loop através das células de faixa a ser comparado. No nosso caso aqui eu estou passando o endereço diretamente C12, C2, C13, ó. C2, C13. Eu vou percorrer isso aqui e aí eu vou usar o offset para detectar o valor da coluna anterior e comparar os dois. Então, originalmente a faixa da segunda coluna é que eu passo como endereço. Então eu vou percorrer todas as células da segunda coluna. Aí eu comparo os valores. Quando eu uso offset 0, eu digo na mesma linha e menos 1, uma coluna na esquerda. Então eu estou dizendo, quando eu venho no primeiro aqui, mesma linha, linha 2, só que uma coluna para a esquerda, para ele comparar com esse aqui, ó. Isso que é o offset menos 1 na coluna, uma coluna para a esquerda. Tá? Faz referência à coluna B, ou seja, menos uma coluna em relação à coluna C. É aqui que está o teste, ó. Então eu vou usar um... Opa! Deixa eu só pegar aqui. Estou separando um pouquinho para não ficar tudo grudado o código, tá, pessoal? Então aqui é o currentCell.value. Eu estou usando a variável currentCell para percorrer todas as células dessa faixa. Então, na primeira passagem, ele vai estar na célula C2, começo da faixa. Aí eu testo. Se o valor do C2 for menor que currentCell.offset menos 1, ou seja, a célula, uma coluna à esquerda, o menos 1. Se fosse uma coluna à direita, seria 1 positivo. Se o valor dela for menor que o valor da que está à esquerda dela, então
define a cor de fundo como sendo, se não me engano, 6 é um amarelinho. Caso contrário, se não for menor, não tem nada na cor de fundo. Chegou no end if, chegou aqui. Aí o que ele faz, como é um for each? Ele vai para a próxima célula, que é o C3, compara o C3 com o B3 e assim vai indo. Vamos executar passo a passo, pelo menos as 2 ou 3 primeiras células para vocês verem. Ó. Agora ele vai começar. Aí ele vai testar. Se, para a primeira, ó, C2. C2 é menor do que B2? Não é, é maior, né? Então o que vai acontecer? Esse teste vai falhar. Ele vai lá para o else, executa o que tem aqui e volta lá. Agora ele vai testar para C3. C3 é menor do que B3? É. Nesse caso ele vai pintar essa aqui. Ó. F8. Aqui ele não pintou ainda. Quando eu der agora ele pintou. Olha lá que beleza. E assim ele vai sucessivamente. Agora ele foi para C4. Ele vai testar. C4 menor que B4? É menor que B4. Vai pintar também. Esse teste vai ser verdadeiro. Ele vai pintar. E assim ele faz para toda a faixa. Pode ser 10, 15, 12, 1000, 2000, 100 mil. Ele ia percorrer todas as células comparando o valor da coluna C com o valor da coluna B, por causa do offset menos 1, e fazendo a alteração. Eu vou dar um F5 para ele executar tudo até o final. Aí ele executou e pintou somente aquelas em que o valor dessa coluna é menor do que o valor dessa. Viram? Eu não me canso, eu sou repetitivo mesmo. Vocês viram a importância do F8 para entender a lógica? E um código extremamente simples, né? Permite que eu percorra todas as células de uma faixa, testando o valor. Se fosse de 2 colunas à esquerda, seria menos 2. De 3 colunas à esquerda, menos 3. De 2 colunas à direita, 2 positivo. E assim por diante. O segundo item é o deslocamento de coluna e o primeiro item é o deslocamento de linha. Tá bom? Interessante, espero que vocês tenham entendido esse exemplo aqui. Vamos ver que tem mais algumas adaptações que eu proponho aqui para a gente estudar. Ah, é aqui o resultado. E aqui tem um código que faz algumas modificações que eu comentei. Ó. Você pode facilmente adaptar esse exemplo para usar em suas planilhas. Até pode torná-lo mais genérico, fazendo com que seja exibido uma input box que solicita o endereço da primeira faixa e o endereço da primeira célula da segunda faixa. E aí, quando você executar o programa, ele vai mostrar um input box primeiro, aí o usuário seleciona a primeira faixa, ele vai mostrar um segundo input box e o usuário indica o endereço da segunda faixa. Daí ele começa as comparações. Aqui eu coloquei um exemplo de código que faz isso, tá? Onde eu uso a função input box para solicitar o tape 8. O tape 8 indica que o usuário vai poder usar o mouse para selecionar o endereço. Então tem aqui bastante comentários, tá? Eu vou deixar, você pode pausar o vídeo, eu vou deixar as 3 telas com esse código. A maior parte desse código é comentário. É simplesmente uma adaptação para, ao invés de colocar fixo no código o endereço a ser testado, ele mostra no input box que o usuário vai selecionar a faixa onde deve ser feito o teste, tá bom? Então deixo aqui um pouquinho, eu repito para vocês, já repeti várias vezes, Júlio, por que não pega esses códigos e disponibiliza para download? Porque a maioria dos alunos aí ia fazer o quê? Ia pegar, fazer o download do código, copiar e colar no editor do VBA, ia ver funcionando e maravilha. E não ia entender nada do que está acontecendo, não ia aprender nada. Dali 2 dias ia me mandar um e-mail perguntando com dúvidas sobre o que já está pronto no código. Então por isso que nos meus cursos de VBA o aluno tem que digitar o código, porque é digitando o código que se aprende a sintaxe, que se entende a estrutura dos objetos, que se comete erros, que se corrige erros, enfim, é fundamental digitar o código. Então vocês podem, tem aqui a primeira tela do código, é só dar uma pausa no vídeo, copia essa primeira tela, aqui tem a segunda parte do código, tá? Deixa eu diminuir um pouco o zoom para que caiba a segunda parte toda na tela aqui.
Vamos dividir em 3 ou 4 partes, tá? Aqui tem a segunda parte do código. É só dar uma pausa e copiar isso aqui. Vocês podem ver que a maior parte é comentário, ó, pessoal. Tá? Pronto. Agora vamos para a quarta parte do código. Tá? Vou dar uma pausa no vídeo. Pode até dar um print screen, daí copia, salva lá no Paint. E aqui a parte final do código. É o mesmo do anterior, simplesmente com algumas alterações para que seja exibida uma janela para o usuário selecionar a faixa. E se você tiver com muita preguiça de digitar esse código, me manda um e-mail citando aí que é a lição 20 ou 21, agora não. É a lição 21 desse módulo, que daí eu mando o código para você por e-mail, tá bom? Então espero e tenho certeza que esse exemplo vai ser muito útil para vocês. Percorrer uma coluna comparando os valores com uma outra coluna e tomando alguma ação, isso a todo momento vocês vão precisar. E a sintaxe é bastante simples, valeu? Agradeço por terem me acompanhado até aqui, tenho certeza que essa lição trouxe um exemplo útil e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final, espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!